E a receita de hoje é pão de milho sem glúten. É um pãozinho delicioso para você fazer aí na sua casa se você não está comendo farinha de trigo ou é intolerante ao glúten. Fica delicioso esse pão, pessoal. Para iniciar o nosso pão, eu vou colocar aqui na tigela 1 xícara de farinha de milho, né? O fubá tem que ser uma farinha fininha. E eu vou escaldar com 1 xícara de água fervendo. As minhas xícaras aqui que eu usei para medir são de 250 ml. Então eu vou misturando aqui a água com o meu fubá até ficar uma mistura bem uniforme. É normal ele formar grumos, tá? Porque em contato com a água ele meio que dá uma cozinhada. E aí eu vou misturando para poder quebrar esses grumos e deixar a mistura o mais uniforme possível, tá? Então eu vou amassando com a colher para deixar ela bem uniforme e a água ser distribuída por todas as partes do fubá. Aqui eu já dei uma boa misturada, vou colocar uma colher de açúcar, uma colher de sopa de açúcar e uma colherzinha de café de sal, que é para temperar esse pão. De gordura eu vou usar 2 colheres de azeite, que você pode substituir por manteiga, margarina ou por óleo de coco. E aí eu vou misturar novamente para deixar a mistura bem uniforme e o açúcar e o sal distribuir uniformemente aqui por todo o nosso fubá. Então sempre vou com a colher amassando os grumos maiores para deixar a mistura o mais homogênea possível. E enquanto eu vou mexendo é bom porque a massa vai amornando um pouco para a gente poder estar colocando os ovos e não colocar nela tão quente assim. Então a minha aqui já deu uma esfriadinha, né? E eu vou acrescentar agora 2 ovos inteiros. Vou misturar os ovos e vou seguir sempre esse processo. Coloco o ingrediente e misturo bem porque essa massa tem uma textura um pouco diferente. Então misturo bem até incorporar o ovo aqui nessa massa, ela vai ficando um pouco mais mole. E agora eu vou acrescentar meia xícara de farinha de arroz, eu estou usando a integral, e também meia xícara de polvilho doce, que você pode substituir por amido de milho. Vou usar um envelopinho de fermento para pão, esse envelopinho de 10 gramas que você está acostumado. E aí vou misturar aqui novamente, não se espante, a massa ela vai ficar mais seca agora, mas depois a gente vai dar o ponto no final com mais água. Então vou dar uma misturada aqui. E aí para essa massa ter uma estrutura de pão, pessoal, eu não vou usar goma xantana, então eu vou usar aqui uma dica, que é a gelatina sem sabor. Eu vou colocar meio pacotinho, é o equivalente a mais ou menos 1 colher de sopa rasa. E eu vou hidratar essa gelatina com umas 2 colheres de água. Essa gelatina ela firma um pouco o pão e não deixa ele tão quebradiço, já que ele não tem o glúten para dar aquela firmeza comum de pão. Então eu vou levar no micro-ondas 15 segundinhos para derreter, que eu vou estar acrescentando no final do nosso pão, tá? Ela já derreteu aqui, se você não tiver micro-ondas é só derreter no fogo bem baixinho no fogão, com atenção para não queimar. Então eu deixei ela reservada ali só para misturar um pouco mais aqui a massa e acrescentar ela no final. Então eu vou dando ponto aqui da minha massa com água morna. Lembrando, é morna, não pode ser quente para não matar o fermento. Então eu vou usar aqui aproximadamente 80 ml de água morna, mas pode variar um pouquinho a mais ou a menos, dependendo do tipo de farinha que você utilizou. Então vai sempre colocando a água aos pouquinhos. Eu vou acrescentar agora a gelatina. E aí vou mexer bem para ver se a massa chegou no ponto que eu quero. É um ponto cremoso, ela fica como se fosse uma massa de bolo bem firme. Então eu vou misturando aqui para desmanchar todos os grumos, deixar ela o mais lisa possível. E aí eu vou amassando com a colher, que assim fica mais fácil. E conforme eu vou batendo a colher, eu vou quebrando os grumos maiores e deixando ela mais uniforme. Então mistura bem aí uns 2, 3 minutos para tentar deixar ela o mais lisinha possível.
E aqui já chegou no ponto que eu queria, ó. Ela fica com a textura bem bonita, bem cremosa. Eu vou usar aqui uma forma de pão, né? De pão de forma, ou bolo inglês. E eu forrei a minha forma com papel manteiga. Caso você não tenha um papel manteiga, você pode untar com manteiga e polvilhar com fubá para que o seu pão não grude. Porque essa é uma massa mole, ela é mais fácil de estar grudando na sua forma. Então eu vou virar aqui toda a massa do meu pão na forma. E vou estar arrumando direitinho para ficar um pão bem certinho, bem bonito. Então, eu vou raspar bem aqui toda a massa, não desperdiçar nada. Vou tirar aqui até da colher o excesso. E aí, eu vou dar uma nivelada para ele ficar bem certinho e vou deixar ele crescer. A minha eu coloquei dentro do forno desligado e deixei ele lá por 1 hora. Aqui já passou 1 hora, ele dá uma boa crescida. E eu vou finalizar o meu pão com um pouco de flocos de aveia que eu vou jogar por cima. Ele vai ficar bem mais bonito e vai agregar aí mais fibras aí no seu pão. Você também pode usar uma semente de gergelim, uma semente de girassol, aí vai do gosto de cada um. E agora é só assar 200 graus de 35 a 40 minutinhos. Tá aqui o resultado, ele já está morninho, ele fica com uma casquinha mais crocante e o miolo bem macio, pessoal. E lembrando que ele fica com a textura realmente que lembra mais o pão, não fica com aquela textura quebradiça de bolo, tá? E uma opção aí que eu quis trazer para você deliciosa, para você que gosta aí de milho, né, de farinha de milho e tem saudade de comer um pãozinho aí, porque não pode comer o glúten. Então, espero que vocês aproveitem essa receitinha. Olha que textura maravilhosa desse pãozinho. Fica ótimo para você comer ele puro com um cafezinho. E também você pode guardar na geladeira e fatiando, né? E esquentando na frigideira com um pouquinho de manteiga. Pessoal, fica delicioso. O meu aqui eu vou comer com requeijãozinho light. E fica bom demais, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Um grande beijo, eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau!